uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Mas voltando aí da parte do preconceito, não querem. Eles querem ele o presidente da Câmara, o doutor, o presidente, sabe, aquela pessoa ilibada, politicamente correta. Eu não sou um cara politicamente correto, eu tô ali, eu luto pelos esquecidos mesmos, pelos cachorros abandonados, pelas pessoas abandonadas, e que é o mais difícil. Todo mundo chega e fala assim, nossa, mas que situação, você luta por uma causa que não tem aonde vir. O dependente químico eu não consigo. Eu nem falo pela minha luta Muita gente fala assim, Risso, mas eu não vejo você lutando pela internação involuntária. Eu falo assim, eu não tenho como lutar pela internação involuntária. Eu não tenho nem a internação voluntária liberada. Exato. Como que eu vou ligar? Eu preciso do básico primeiro. Que o básico o que é? Aquelas que querem ajuda. Uma porta de entrada mais aberta. Igual você estava falando, né? A porta do Bolsa Família é desse tamanho, mas a porta da dependência... Porque quando a gente o Risso falou assim, quando eu dei a ideia da gente fazer na UPA, não foi nenhuma ideia que surgiu de mim, foi em reuniões que a gente teve, né? E a própria secretária de saúde, ela tinha sugerido. A pessoa fala, mas a UPA já tá um caos, vai aumentar mais ainda. Mas o que nós precisamos? Não, mas ele vai chegar lá de qualquer jeito. Ele vai chegar. Ele vai chegar lá de qualquer jeito. O dependente químico... Tendo ou não tendo? Tendo ou não tendo na porta de entrada lá, ele vai chegar lá. Porque lá eu tive 3 overdoses na minha vida. E nessas overdoses, eu vou ser bem sincero, nessas overdoses que eu tive, eu tinha vontade de parar. Foi as únicas vezes que eu falei assim, não, eu quero parar, eu preciso parar com esse trem. Na beira da mão, vou morrer, ué. Preciso resolver esse problema. Se tem um atendimento ali, já não. Tá, então você, é uma overdose, você vai morrer. Vamos encaminhar já? A pessoa que é naquela hora ali, ela quer. Exatamente isso. Ele precisa estar com a porta aberta, porque o dependente químico, ele quer naquela hora. A janela é curta. E a janela é muito curta. É 1, 2 dias, passou disso, você já perdeu a vontade de novo. Então, quando a gente sugeriu ali, porque alguns passos, ele tem que fazer o cadastro único ou atualizar. E isso é um sistema, no computador você pega e faz. Ele tem que passar por um médico. Onde tem médico 24 horas aqui em Batatais? E nas outras cidades? É na UPA. E tem que fazer os exames, que isso tem que ser solicitado pelo médico. E os exames são fornecidos pelo SUS. Então, a ideia seria ali, ele chega, ele quer, então já atualiza o cadastro, passa pelo médico, faz os exames, em 12 horas esses exames retorna, dá o ok, já coloca ele dentro do cadastro de recomeço. Isso garante a vaga dele? Não. Mas vai demorar uns dias. Vai entrar na fila. Mas pelo menos entrou na fila mais rápido. Né? Então, a gente percebe, e eu volto a falar, ninguém daqui está criticando a gestão municipal, nada disso, porque é um problema, como o Du já trouxe aqui, é um problema federal, lá em cima. E mesmo se a gente fizer isso, não vai ter vaga para todo mundo. Não é todo mundo que vai querer. Não vai ter. Né? Então, mas isso é algo que precisa ser discutido e precisa ser trazido para dar chance, oportunidade a essas pessoas que estão passando por um problema ali que, se a pessoa falar para mim, igual o irmão Francisco disse, que o cara que tá lá de madrugada, fumando cachimbo, usando droga, procurando alguma coisa no lixo para comer, virando 24, 48 horas, ficando ali assim, dormindo embaixo, você pode ir aí na cidade onde você está nos acompanhando, sai aí meio-dia, o sol escaldante. Você vai andar na rua, você vai ver que tem alguém deitado numa calçada, cozinhando, enrolado na coberta. A pessoa usando droga, não tendo o que comer. Quando vai comer, procura alguma coisa da rua, do lixo para comer. Você falar com uma pessoa dessa, tá em plena consciência para decidir se ela quer um tratamento ou não. Então o louco sou eu. Não, e eu vou dizer mais agora, né? Temos aqui na nossa cidade e nas cidades maiores muito mais. Defecam, praça pública, na frente de todo mundo, sem vergonha, sem coisa nenhuma, urinam na calçada, na rua, etc. Fazem sexo no banco da praça, sem menor escrúpulo, ao meio-dia, como você disse. Então, como é que essa pessoa está em sã consciência? E é isso que eu falo, não é falta de vergonha, é falta. A pessoa perdeu, ela perde o total nexo. Além de tudo, de colocar em risco outras pessoas, né? Muitos desses, quantos que a gente vê, né? Agressão, roubos, porque eles perderam o pudor.
Então, para ele roubar, para ele agredir, para ele machucar outra pessoa, igual eu volto a falar, é muito tênue, é muito curta, né? E assim, a gente precisa ter uma atenção para isso urgente. Nós não estamos aqui falando de atenções higienistas. Então tem que pegar essas pessoas e sumir com ela. Não, não é isso. Não é que é cuidar dessas pessoas. A gente quer pelo cuidar. Nós cuidamos. A gente fala isso. A gente fala por causa disso. A gente não tem medo de falar, porque quem nos conhece, quem conhece, sabe que nós não fazemos isso. Não sou a favor de política higienista, não é isso. Higienização não. Muito pelo contrário. Mas eu acho assim que alguma coisa tem que ser feita. Porque o que não pode, não está fazendo nada. Né? Então a coisa vai ficando. Então, quer dizer, aí será que nós vamos voltar àquela coisa que de vez em quando a gente ouve por aí, enche o ônibus, despeja no outro município, como muitos prefeitos fizeram? Muitos estão fazendo até campanha política. É isso que eu ia falar. Campanha política. Vamos voltar não, irmão Francisco, isso acontece. Não, porque não acontece, e graças a Deus na nossa cidade não acontece. Não, isso aqui a gente fala, porque primeiro que a gente tá aqui, a gente conhece todo esse faltar um, a gente já sabe, né? Tá faltando fulano. Né? E sabe o que mais me assusta? E falando com população em situação de rua, que acaba sendo muitos dependentes, mas agora trazendo para um nicho maior. É que discursos de muitos políticos que eu venho ouvindo, o que mais me assusta nós estamos aqui pedindo mais atendimento, não é isso que nós três aqui concordamos? E atenção. Mais atenção, mais atendimento, mais suporte para resgatar essas pessoas. O que eu venho escutando de muitos políticos é que não. Na minha cidade, não. Na minha cidade não tem que ter atendimento. Se você quiser Na minha cidade não tem que estar comigo. Ele vai ser atendido antes. Mas aí por quê? O que eu venho acompanhando é que muitas cidades estão reduzindo o atendimento, acreditando que se eu dificultar a vida dessa pessoa que está na rua ainda mais, ela vai sair da minha cidade. Olha o absurdo que nós chegamos. Se eu tenho que dificultar. A pessoa está na rua, eu tenho que tornar a vida dela mais difícil. Já tá. Eu tenho que tornar a vida dela mais cruel, porque aí ela vai sair da minha cidade. E não vai. Não vai. Não vai. Isso vai só piorar. Vai aumentar a demanda de saúde, vai aumentar a violência. Porque se eu proíbo de levar marmita para as pessoas que estão na rua, e aqui eu não estou falando de ser a favor da distribuição de qualquer forma, mas se eu proíbo, como a gente viu muitas cidades querer levar isso, ela vai ficar com fome. Mas ela vai ficar com fome? Não, ela vai tentar comer comida do lixo. Ou roubar para comer. Roubar. Exato, vai ser do lixo, ela passar mal, envolve a saúde. Exatamente. Olha só como é essa coisa. Eu vi aqui, até encontrei com meu amigo aqui do Holy Place, o Lucas, né? Que a gente foi lá pro Rio Grande do Sul. E eu lembro quanto que eu fui criticado por eu ter ido ajudar as pessoas lá do Rio Grande do Sul, de ir criticado, de ter ajudado os animais do Rio Grande do Sul. Mas você é vereador daqui, você não quer. As pessoas criticam para ajudar as outras pessoas, elas não querem mais, é igual você falou, querem resolver os problemas. O problema não é nosso, né? A pessoa veio de fora, ela tem que procurar ajuda na cidade dela. Não, a gente vai oferecer a passagem para a cidade se ela quiser ir. Se ela quiser e você quer voltar para sua família, a importância da assistência social, né? Vamos fazer a reconciliação com essa pessoa, aqueles trabalhos que vocês fizeram, que vocês tiveram vínculos familiares. A parte lá na época do Covid, né? Que vocês fizeram, que vocês abordavam com psicólogo e assistente social. O que você está precisando? Né? Sou lá do Maranhão, você quer voltar para lá? O que você quer? Você quer ser atendido? A gente quer atender a pessoa, né? O problema disso daí é usar a política para isso. E quando eles se usam a política para isso, você vai atrás do bate, a politicagem. Igual eu sempre falo, né? Se ele usa os animais para fazer política. Não, usa política para ajudar os animais, né? A gente tem que usar a política para ajudar essas pessoas e não usar essas pessoas para fazer política. É o que eles estão fazendo, né? Eu vou salvar, porque eles não vão votar aqui, né? Então eles falam com uma pessoa, eles não vão votar aqui. Essas pessoas que estão chegando, que estão começando a chegar na cidade, elas não vão votar aqui. Né? Então elas pegam e falam com o público delas, quem quer que vota aqui. Tá vendo? Eu tô protegendo vocês. Essas pessoas não vão ficar aqui. Posso trazer um assunto? Aí é onde tira todo o contexto da política, da assistência social, da política pública, de ajudar as pessoas. O imposto que a gente paga e todo mundo paga é para que chegue, para que essas pessoas sejam assistidas, tratadas e bem acolhidas. Vou trazer um assunto mais polêmico ainda. Porque hoje, nas casas onde a gente atende, a pessoa tem que fazer o cadastro único. Tá. Mas para ela continuar recebendo, ela tem que regularizar o título de eleitor dela. Por quê? Por que será, né?
Que coisa curiosa. Né? Votinho, né? Que coisa curiosa. Mas você tá sendo... O preso tem que ter o direito ali também. O cara que tá cometendo crime também tem que... Aí eu falo isso, as pessoas falam assim, mas você tá querendo cercear o direito da pessoa em votar? De forma alguma. Mas a partir do momento, para você continuar recebendo, você tem que regularizar teu título. Não é troco de nada. Não é simplesmente por exercício democrático, não é. direito de votar. Não é assim, ó, tem aqui, ó, você quer votar, entendeu? Não, é pra você. Entendeu? Eu ajudei você. Nossa, eu não sabia desse detalhe. Não, tá sendo. Agora tá sim. Tá sendo. E aí? O negócio tá ficando difícil. Aonde o Brasil nosso, né? Eu vi o mapa desses dias aqui, e você consegue ver muito bem, assim, né? E, infelizmente, o norte do nosso país, assim, eles têm mais Bolsa Família, mais assistencialismo do que carteira de trabalho. Tem, isso muitos, 50% a mais de Bolsa Família do que de carteira de trabalho. Isso aí está nos órgãos oficiais do governo. Então é só entrar no site do governo federal que está lá. Ninguém aqui está criticando o Bolsa Família. Mas eu critico. Mas não é esse momento. Eu tenho as minhas críticas. O programa, eu também tenho. Eu tenho as minhas críticas e vou abrir aqui um debate. Primeiro, eu falava da porta de entrada e da porta de saída. Não pode ter só porta de entrada. Eu não estou dizendo aqui que sou contra que as pessoas recebam um auxílio para ajudar a comprar um gás, um leite, uma fralda, etc. Tal. Pelo amor de Deus, precisa. Agora, a exemplo de quando foi lançado o auxílio, não se pode fazer política com isso. Porque, primeiro, o temporário se tornou definitivo. Segundo, gente que não precisa está ganhando. Tem gente que não precisa estar e está recebendo. Né? Gente que não precisaria de estar. E a prova está, no ano passado, no mês de agosto, aquele levantamento do Banco Central, que todos vocês tomaram conhecimento, que foram fazer as contas, né, porque eles conseguem pelo CPF, quantas pessoas que recebem a Bolsa Família estavam jogando nas bets. Se eles conseguiram fazer... E aí descobriram que havia um universo de... É claro que eles vão fazer a média, daria R$600. Uma pessoa recebe 600, ela joga os 600. Aí ficou aquele absurdo, né? Nossa, a pessoa está jogando 100% do Bolsa Família. Então, vamos aumentar. Aí foram fazer... Quando fizeram as contas dos milhões de pessoas que estavam... milhões de pessoas que estavam jogando, e isso está no site do Banco Central. O que se descobriu? Se descobriu que, na verdade, essas pessoas que jogam 600 em média nas bets por mês, são pessoas que recebem, sim, Bolsa Família, mas que têm outras fontes de renda. Estão recebendo 5, 6 mil por mês, mas que tem Bolsa Família também. Então, esse aí é um outro erro. Mas não era isso que eu queria falar. O que eu queria falar assim, é direito da pessoa. Não discuto, pelo amor de Deus, é um direito que ela tem. Tanto é que, por exemplo... Para as pessoas que estão no acolhimento, elas têm o direito. Então, nós fornecemos o atestado de residência para que ela possa fazer o CAD único e tal, e agora o título eleitor também, né? E ter direito de receber. Só que eu fico prestando atenção, o que eu não concordo é a forma como isso está sendo distribuído. Porque hoje, né? O que nós temos hoje? Infelizmente, as pessoas estão piorando agora. A gente piorava a identidade, né? Identidade não vale mais nada agora. Piora o cartão. Eu já fui em muitos. Quando eu fazia as internações das pessoas, eu falei assim, eu tenho que buscar meu cartão que tá lá no traficante e tal. Então, eu tenho que pegar em tal lugar. Então, na verdade, quer dizer, o Bolsa Família, não estou dizendo toda parte, mas de repente ele está facilitando o uso. Eu falo que às vezes a pessoa sai, vai receber o Bolsa Família, cá não volta. Já vai, já não volta. Já inverna, né? E aí ou então, que nem, por exemplo, eu falo aqui a agência da Caixa Econômica Federal fica do lado eu vou falar, não é propaganda não, mas fica do lado da loja da Claro. E a pessoa já recebe, ele já sai, já compra o celular. E muitas vezes não dura uma semana esse celular. Não, a hora que o dinheiro acabou, ele já pega o celular, já troca. Então, quer dizer, gente... Vira o ciclo, porque no outro mês ele vai fazer a mesma coisa. Então, quer dizer, tem que ser feito alguma coisa. Porque o que não pode é você chegar e falar, nós temos tantos milhões. Agora, ontem eu vi a notícia que eu fiquei horrorizado também, que saiu. Antes de falar dessa notícia, os financiamentos.
Nossa, você vai pegar o mesmo CLT, dinheiro seu, dinheiro seu, você vai pagar juro do dinheiro seu. Sabe o que me faz lembrar? Quando eu ia receber o pagamento, morava em Santos, né? E tinha um senhorzinho, muito, já, assim, gente finíssima, né? Ele já era aposentado, eu ainda não, né? Então, antigamente, quando dava o dia de pagamento, o banco lotava, todo mundo ia receber no dia ali, porque era a única forma que tinha lá no caixa sacar. Ou cheque, quem tivesse, tal, que era pouco. Mas a gente ia no banco, tinha esse hábito de ir lá no banco receber. Então, quando eu entrava ali, e no dia do pagamento, naquela época era o Banespa, hoje não existe mais, né? Eles colocavam aquela mesa assim, com bolacha, café, chá, tal, não sei o quê, né? E esse bem tava lá, e ele comia, bebia, a hora que a gente chegava, ele falava assim, gente, vamos comer, porque ele já descontou da nossa conta, já pagamos. Isso aqui já tá pago, pode comer que já tá pago. Quer dizer, agora, o dinheiro é meu. O dinheiro do fundo de garantia é seu. É seu. Aí você coloca lá. Aí o cara bonzinho, ele vai falar pra você, olha, esse dinheiro aqui é teu, certo? Ok, mas eu vou te emprestar por um juro mais baixo. E o juro nem é mais baixo. Não é mais baixo, eu começo a conversa. Aí o cara pega o dinheiro dele emprestado e vai pagar 3 vezes mais do que o que ele pegou. Ele pegou 2 mil, vai pagar 6. Bonzinho esse governo, né? Do dinheiro dele. Do dinheiro dele. É bonzinho pra quem? Dele. Quem que bateu palma, Maurício? Então, os banqueiros. Esses sempre não é os pobres. Pega a lista, e isso tá na revista Forbes, os 10 brasileiros mais ricos. A maioria é tudo banqueiro. Ué. E aí tá ajudando os pobres. E aí eu encontrei uma pessoa que fez esse empréstimo. Tirou 14 mil reais, né? E eu peguei, tava criticando isso, eu peguei e falei assim, mas olha o tanto que eles são bons pra mim, vai me ajudar muito. Eu falei assim, o que você vai fazer com os 14 mil? Ah, não. Vai pagar dívida. Não falou, foi pior. Pra mim foi pior ainda. Ele só pegou. Ele pegou, tava lá, eu peguei. Eu falei assim, mas você pegou 14? Você fez as contas, quanto você vai pegar? O dinheiro é teu, esse dinheiro é teu. Você vai pagar um juro para pegar um dinheiro teu, porque você não sabe o que você vai usar ainda. Você sabe que você vai usar para besteira, vai evaporar esse dinheiro, você nem vai lembrar do que você comprou. Comprei uma moto, uma bicicleta, ou paguei uma dívida, ou diminuir a dívida, né? Ah, né? Esse juro é baratinho. Eu acho que é até difícil achar um juro tão alto igual esse. Né? Então, olha quantas inconsistências que nós temos. O incentivo, e voltando a falar daquilo lá, em vez de a gente apertar, segurar, né, para vícios, para tudo, não, a gente está incentivando. Eu estava vendo lá, não fugindo, só abrindo um parênteses aqui, porque perguntaram assim, fizeram uma pergunta, escuta, tá bom, então é consignado, né? O funcionário público, ele fala, porque para mandar um funcionário público embora, olha, é mais fácil o homem na lua voltar do que mandar um funcionário público embora. E eu falo isso porque sou funcionário público, tá? Então não fica melindrado, não. Agora, o privado, aí perguntasse, mas escuta, o privado, o patrão pode amanhecer capa virada, não gostou da cadeia, manda ele embora. Ele está desempregado, como é que ele vai pagar isso? Aí o cara fala, não, mas fica preso. O próximo registro que ele tiver, ou até o próprio acerto que ele tiver. É o fundo de garantia, né? Aí eu falei, gente do céu, mas quer dizer, endividando, é para despenar o cara. Endividar mesmo, né? É para endividar mesmo, é para endividar. E aí entra, por exemplo, no Bolsa Família, se o cara tá devendo, porque ele fez empréstimo, então deixa ele continuar ganhando, para ele poder continuar pagando. Só que tudo isso são os banqueiros. E o governo participando desse conluio. Incentivando. Não, é o que a gente falou, né? As pessoas, muitas pessoas que estão no poder utilizam hoje da política pública para fazer politicagem. Mas a igreja, por isso que eu falo, a igreja é sábia, porque ela é dirigida pelo Espírito Santo. Os homens dela às vezes não são tão sábios, mas a igreja é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ela é sábia. E assim como Jesus fez a opção preferencial para os pobres são a opção da igreja. Nós temos que olhar com esse carinho para os pobres, etc. E tal. Só que nós não podemos ter pobre de estimação. Infelizmente, a gente vê essa fala que o Marco disse aqui é justamente isso. Esse pobre é meu. Você não pode ajudar, não, esse aqui é meu. Você já viu isso? Eu tô vendo até com um cachorro agora. Tô vendo até com um cachorro agora. Tem cachorro de estimação também. Esse cachorro é meu. Voto, né? Porque cachorro também dá voto. Cachorro é meu. Não, eu que tô cuidando dele. É igual as ele pessoas... tá na rua. Não, mas quem cuida dele é meu. Mas é igual... As pessoas vão falar assim, mas vocês cuidam de pessoas em situação de rua, não sei o quê, pra vocês é bom, que vocês recebem. Assim, a coisa que eu mais queria é que acabasse.
Seria bom que não tivesse. Que bom que seria que tinha. É que igual bom a briga. que A briga seria. você quer abrir mais ou você quer diminuir? Porque todo mundo quer diminuir, quer diminuir. Tanto é Falando que de animais também, cadeia. eu tô com 2 abrigos, 300 animais. Eu tô ajudando 300 animais. Eu não quero abrir mais um. Eu não quero chegar pra prefeitura, me dá mais um. Não, eu quero que pare. Eu preciso parar de tirar esses animais abandonados da rua. É mesmo as coisas das pessoas. A gente tem que ter... falar assim, prefeitura, tô devolvendo esse espaço teu aqui, porque eu não preciso. Eu não tenho mais essa lá em Ribeirão, vou falar de Ribeirão, que é onde eu coordeno, e graças a Deus temos uma relação muito bacana com a gestão. Claro que sempre tem umas ferpa ou outro, uns entendimentos, mas isso é bom porque é nos desentendimentos que a gente encontra o caminho. Lá em Ribeirão, hoje, nós temos 4 casas, 185 pessoas. É muita gente. 185 homens, né, em 4 abrigos diferentes. E tem muita gente na rua. Né? Ribeirão Preto hoje se estima de em torno de 1.500 pessoas em situação de rua. Nossa. Que se estima. Aí a pessoa fala, precisa abrir mais casa de passagem. A gente teve uma reunião com o prefeito. Teria que abrir 20 casas. Nós tivemos uma reunião. Quantas você abrir? E quantas você abrir, você enche. E a gente teve uma reunião com o prefeito, o Ricardo chamou a gente para conversar, para ouvir, né? Gestão nova, tudo tá. Então, e aí, o que faz? A gente abre mais casas de passagem? Aí eu fui primeiro e falei, não. Tem que abrir o passo próximo, né, que é o abrigo institucional. O próximo passo tem que agora... A porta de entrada não tá larga o suficiente, precisaria largar mais, mas a porta de entrada tá larga. A gente precisa agora largar a porta de saída. Igual. As pessoas estão entrando nela, elas precisam ter lugar para sair. Aí elas saindo, elas saindo aqui, vai abrindo vaga para as demais entradas. Elas até saem, mas elas vão dar a porta assim. Aí foi passar, então esse seria o caminho. Eu falei assim, vamos pensar nisso. Eu acho que a proposta, e estava outras entidades conjunto que concordaram. Não fechando as portas para abrir novas casas de passagem. Mas não adianta a gente só abrir a entrada se a gente não tiver para onde sair. Por isso que eu pedi o levantamento para as casas lá, as nossas, de quantas pessoas a gente está conseguindo encaminhar. Né? Marco, então você está lá em busca de resultado? Não, não é só isso. A gente está lá para acolher a pessoa, devolver a dignidade humana, mas eu preciso saber se o que eu tô fazendo... Que a vida dela toque, que ela... É igual você falou do número de 18% de psiquiatra. Essas pessoas têm que ser acolhidas no psiquiatria. Entendeu? E eu preciso saber se o trabalho que a gente está fazendo está sendo efetivo. Poxa vida, a pessoa está chegando, ela é de outra cidade, ela está querendo ir embora. Fala assim, não, o importante é você estar aqui que você vai comer e beber? Não, você está querendo... Então vamos trabalhar para você voltar para sua cidade. Que é um tratamento, vamos trabalhar para encaminhar para uma clínica. Então, por mais que esses números são pequenos, e quando eu falo pequeno, a gente está atingindo aí em torno de 10% daqueles que chegam numa casa de passagem, a gente consegue dar um destino. Nossa, Marco, mas é muito pouco. É muito pouco, mas assim, a pessoa está chegando e está saindo. Então, quer dizer, hoje, são 80, lá em Ribeirão, eu fiz os cálculos, foi 76 pessoas que a gente conseguiu encaminhar para de volta para a família, para uma comunidade terapêutica, que saiu do serviço porque arrumou um trabalho e está se mantendo sozinha, ou voltou para sua cidade de origem. Então você pega essas 80, pega mais as 180 que está conosco. Então são 260 pessoas que eram para estar na rua e não estão. E dessas 80, eu ainda reduzo mais ainda, dessas 80 que a gente conseguiu dar uma destinação. Se 40% ficar, gente, valeu em 3 meses, exatamente. São 40 vidas salvas. E se esses 10% continuar a persistir, o mês que vem é mais 10%, mais 10%, mais 10%. Exato. Então isso é importante para nós, porque nós não queremos o pobre de estimação. Quando a pessoa ela sai da nossa casa, a vitória está aí. Eu falo para ela. Vitória tá aí, né? Eu falo para todas as pessoas que saem da minha casa, quando vão encaminhar, assim, eu nunca mais quero te ver aqui. Mas eu não posso nem visitar. Não, visitar você pode. Muito triste, mas eu não quero mais te ver aqui. De novo, né? Porque a gente diz assim, quando eu falo que nos acusam de enxugar gelo, né? Você deve ser acusado com os cachorros, né? Porque cachorros das pessoas. Seu serviço não faz falta, não está adiantando nada. Então, quando dizem para nós assim, você está enxugando gelo, eu digo o seguinte: primeiro, a pessoa, e isso também vale para as comunidades terapêuticas. Por causa do índice pequeno, 10, 20% de recuperação. Mas mesmo que fosse alto, presta atenção. Quando você consegue tirar uma pessoa do vício ou tirar uma pessoa da rua, e ela é reinserida na sociedade, ela desaparece, ela some.
Ela põe um terno, ela põe uma gravata, ela põe uma roupa social, ela tá atrás de um balcão trabalhando, pra padaria, dirigindo Uber. Vira vereador. Tá, Eu ia falar. Então, Vira vereador. Não é nóia, ninguém olhou, ninguém viu que é morador de rua. Se você desaparece na multidão. Agora, aquele que saiu e que não deu certo, ele continua aparecendo. Então, eles só conseguem ver isso. Então, o seu trabalho Só vê, não potencializa. mas você não vê aqueles que conseguiram, como ele disse, sair. Por exemplo, aqui em Batatais, do tempo que eu fiquei na Comarev, hoje, que eu conheço, que trabalham, a gente trabalha no Forte, a gente trabalha na prefeitura, a gente trabalha, que eu encontro com eles, eu fico felicíssimo de ver que eles estão bem, 20, 25 anos depois, e a gente vê, valeu a pena. Quer dizer, valeu se fosse só pela tua vida, já teria, pode fechar que já valeu a pena. Mas não é isso, tem muito mais. Tá? Então, é a mesma coisa. Você sabe o tanto de cachorro que são adotados, que saem, que arrumam um lugar para ficar, que saiu da rua. Mas as pessoas não veem, elas veem o que está lá. Não consegue ver aquele que está incomodando ela, né? Vê a grande maioria que está incomodando. Exatamente. E outra coisa também que você falou, que nós somos criticados, né? Mas veio de cidade do outro, não é compromisso meu. Muitas vezes as pessoas vê, as outras pessoas vê e falam assim, mas esse cachorro não é responsabilidade nossa, ele veio de tal cidade. Você foi ajudar Altinópolis, que eu falei do Rio Grande do Sul, você foi ajudar Brodowski. Gente, eu não vou olhar o RG do cachorro ou o RG da pessoa, falar assim, não, você não é daqui, não vou te ajudar. Entendeu? É um absurdo para onde estamos caminhando, para normalização, né? Para terceirização do problema. Porque o que a grande população fala, igual ela visualiza só aquele que está dando problema na porta da casa dele, ou aquele mesmo que está dando problema. Não, mas você não resolveu o meu problema. Você resolveu de todos os outros o meu problema. E terceiriza. É igual a gente está falando aqui, né? O pessoal que está me assistindo, né? Eu estou há 5 anos como vereador, mas há 12 que eu saí das drogas. E todo esse tempo depois que eu saí das drogas, eu fiquei fazendo um trabalho de servir, de ajudar, de tirar pessoas das drogas, de tudo isso. Agora eu estou como vereador. Mas assim, eu nunca fiquei olhando em qual cidade que eu estou ajudando ou qual pessoa que eu estou ajudando. Em relação à cidade, eu digo o seguinte, nós... Vocês são por questão religiosa, né? Vocês são muito apontados. Eu brigo muito por causa claro disso. Que eu falo, nós somos portas, nós atendemos a todos, sem exceção. Não interessa se é do Nordeste, do Norte, do Sul, já atendemos gente da Venezuela, do Colômbia, do Paraguai, do Uruguai, não interessa. Até da Itália eu já atendi, italiano já passou por aqui. Agora, só que eu digo o seguinte, primeiro, quando você critica que nós atendemos pessoas de outros municípios, eu pergunto a você, quem está atendendo os batataenses que estão lá nas outras cidades? Que a gente sabe que são muitos. Tem, porque eu estou lá nas outras cidades e eu já colhi gente de Batatais. Eu estou lá todo dia. Eu já colhi gente de Batatais em São Carlos. Gente de Batatais que estava andando por cidade, perdido no mundo. E de repente caiu lá, está lá. De onde você é? Nasceu em Batatais. Não, eu não vou te acolher, não, porque você é de Batatais. Entendeu? É assim que funciona. E aí volta. Né? Então você vai pagar com a mesma moeda. Né? Pagar com a mesma moeda. Não é assim. Isso não é cristão. E nós sabemos e damos razão por aquilo que nós fazemos, né? Eu ia falar. Gente, tem muito assunto. Nós não falamos do cachorro, não falamos da câmera. Não falamos de nada. Então já fica aqui isso, nosso compromisso de embarcar outras vezes, de vir aqui. Porque até isso que eu ia falar, que nós começamos a falar de droga, fomos para política pública ali relacionado. Da droga, da pessoa em situações de rua. Demos aí uma pincelada nos problemas psiquiátricos, mas não adentramos no assunto. E por fim, irmão, você deve sofrer isso com cachorro. Né? Só isso também. Lembrando que a gente não fala só para Batatais. Então, para quem não sabe, o RICE ele ajuda muito nessa área da questão dos animais, do resgate, do acolhimento. É muito empenhado nisso, mas isso vai ficar para um outro bate-papo. Não, a gente vem,